presença gloriosa do Espírito Santo nesta noite. Eu já senti a presença do Senhor neste lugar. Você já sentiu a presença do Senhor? Queridos, abra comigo sua Bíblia no livro de Josué. Vamos ler o capítulo 2 do livro de Josué nesta noite. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a história de uma mulher chamada Raabe. Estamos finalizando o mês, né? Foi um mês falando sobre mulheres, né? E quantas mulheres, né? Nós vemos na Bíblia usadas por Deus, né? E Raabe tem uma história extraordinária. Eu fui muito impactada estudando sobre Raabe. E espero que nesta noite você também seja impactado pela história desta mulher. Nós vamos ler todo o capítulo 2, que fala sobre esse momento em que Raabe encontra os espiões. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhes garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela.
Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressaram. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu quero entregar diante de Ti esta palavra e os corações, Senhor, que estão aqui neste lugar. Senhor, que esta palavra possa encontrar, Senhor, um lugar especial em cada vida, porque o Senhor conhece cada um que adentrou por este lugar, o Senhor conhece a minha vida e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Senhor, usa-me como um instrumento para falar de Ti aqui neste lugar e que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quis ler o texto todo porque nós vamos passear por todo ele para que nós entendamos algumas posturas de Raabe e o quão foi o trabalhar de Deus na vida de Raabe. Só para a gente entender o contexto, porque eu sei que algumas pessoas aqui conhecem a história, outros talvez não, mas essa situação aqui ela se dá no momento em que Josué assume, né, a liderança do exército de Israel. Moisés já tinha morrido, tinha passado essa liderança para Josué, e Josué assume, né, a liderança do exército para tomar posse da terra prometida que estava do outro lado do Rio Jordão. E aí Jericó era porta de entrada da terra para Canaã, né? Jericó era uma cidade protegida por muralhas, habitada por cananeus, né? Que era um povo extremamente pagão, politeísta, era uma terra culturalmente degenerada, né? Entregue à devassidão. E é nesse contexto que Josué, pensando estrategicamente, né, em como ele faria esse acesso a Jericó, ele envia 2 espias para entrarem em Jericó. E aí esses 2 espias entram na cidade de Jericó e chegam até a casa de Raabe. Raabe morava em um lugar estratégico da cidade de Jericó. Ela morava na muralha, né? Era um lugar que era estratégico, tanto para quem estava fora, como para quem estava dentro da cidade. E aí, nesse sentido, alguns estudos dizem que Raabe poderia ter até uma hospedaria, ser uma taberneira, e nessa casa de Raabe poderia ter um fluxo grande de pessoas entrando e saindo, e quem sabe fosse essa a ideia que fez com que os espias pensassem: aqui é um lugar que a gente provavelmente vai passar despercebido, né? Então, os espias foram até essa casa de Raabe. E o que é que acontece? O plano deu errado. Os espias não passam despercebidos. Jericó não era uma cidade tão grande. Você imagine que tudo acontecendo ao redor de Jericó, o povo já estava alarmado, entram esses homens diferentes na cidade, não é? Houve um estranhamento desses homens na cidade. Então, o rei rapidamente soube que haviam homens estranhos. Então, o plano deu erro, né? Imagina o desespero desses espias. Raabe é imediatamente acionada, né? Diz o texto que os homens do rei foram até Raabe para dizer o quê? Raabe, você é... Sim, um detalhe, Raabe ela era prostituta, né? Raabe ela era prostituta e essa era a identidade de Raabe na cidade. E aí, quando soube-se que esses homens estavam em sua casa, o rei pede que esses homens vão lá para que ela imediatamente mande que esses homens sejam trazidos até ele. Mande embora estes homens que entraram na sua casa. Queridos, aí pense comigo. O que é que deve ter passado na cabeça de Raabe? Estes homens estrangeiros que entram na minha casa, e aí elas recebem um comunicado do rei
para que ela mande estes homens embora, porque eles são uma ameaça para a cidade, entendendo que eles podem, né, destruir a cidade. E aí Raabe, naquele momento, ela poderia ter feito o quê? Simplesmente ter entregue eles e estava tudo certo, não é? Problema resolvido para Raabe. Mas o que acontece? Raabe teve uma sabedoria tão grande naquele momento, e o que me chama a atenção é que Raabe, ao invés de pensar que ela poderia simplesmente ter entregue aqueles homens e feito sua parte, ter sido apenas leal com o seu povo, ela viu a oportunidade que ela tinha naquele momento. Ela não agiu de forma impulsiva. Raabe, ela fez um cálculo que eu imagino ali, naquele momento, né? Que ela entendeu a oportunidade que ela teria, que ela não teria em nenhum outro momento. E aí um outro ponto que me chama a atenção, queridos, um pouquinho mais adiante, é que quando ela é convocada, que eles indagam e perguntam, e aí ela conta uma história diferente. Ela diz que eles, de fato, estiveram lá, mas que eles já tinham saído, eles já tinham ido embora. E aí ela dá um L, né? Ela conta uma história diferente, né? Ela mente sobre o que tinha acontecido. E essa mentira de Raabe, se a gente for pensar assim, nossa, mas ela mentiu. Sim, de fato, Raabe mentiu. Mas isso não destoa de nada do caráter de Raabe, porque isso já fazia parte do caráter de Raabe, né? E Raabe tem esse comportamento e imediatamente ela sobe até onde ela tinha escondido os espias. Queridos, e é a partir daí, desse momento, que a minha ministração começa. Por quê? Porque a conversão de Raabe já estava acontecendo. Sabe por quê? Porque quando ela sobe, eu imagino, quando eu vou pregar, eu sempre gosto de fazer isso. Eu fico imaginando, amados, fico fazendo um passeio, assim, de me colocar no lugar. Eu fico imaginando Raabe subindo pelas eiras onde ela escondeu os espias. E ela chegando lá e conversando com eles. E dizendo assim para eles: eu sei que o Senhor deu esta terra para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível. Eu imagino Raabe dizendo assim: ei, eu sei que o Deus de vocês. A gente ouviu falar que ele abriu o mar vermelho. A gente ouviu falar que o Deus de vocês ganha guerra sem fazer muita coisa. A gente ouviu falar que o Deus de vocês tem um poder sobrenatural. E a forma como vocês venceram, né, os reis dos amorreus foi grande demais. O povo aqui está aterrorizado. Nós estamos apavorados. Quando nós vimos isso, nós desanimamos os nossos corações. Mas deixa eu lhe dizer, Raabe não só sentiu medo. Naquele momento, Raabe não foi só movida por um medo, porque quando Raabe diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, ela creu. Raabe, ela temeu e Raabe creu. Mas Raabe creu porque ela viu? Não, Raabe creu porque ela ouviu. Raabe creu porque ela ouviu falar de um Deus. E aí, queridos, é maravilhoso porque ela tem uma atitude de rendição. Ela diz assim: eu sei que esse Deus, ele é acima dos céus e embaixo na terra. E eu quero experimentar, eu quero saber quem é esse Deus. E aí ela conversa com os espias, né? Ela tem uma atitude de fé, ela se rende em arrependimento e reconhece
a misericórdia de Deus. Mas aí depois disso ela diz assim: eu quero fazer um acordo com vocês. Assim como eu fui bondosa com vocês, eu quero que vocês sejam bondosos comigo. Porque eu quero que vocês salvem a mim e a minha. Raabe pensou só nela? Raabe pensou nela, pensou no pai, pensou na mãe, pensou nos irmãos. Sabe o que isso me faz pensar, queridos? Que Raabe, ela salvou a si e a sua família. Raabe, ela protegeu a si e a sua família. Você sabe por quê? Porque Raabe, além de sábia, Raabe, ela entendeu que ela precisava, ela entendeu a responsabilidade que ela tinha sobre ela e sobre a sua casa. Você entende a responsabilidade que você tem sobre você e sobre a sua casa? Às vezes, queridos, nós estamos tão centrados em nós mesmos. Porque é a minha necessidade. Porque sou eu. Não, mas o meu ego que grita. A minha necessidade que fala. Mas Raabe, naquele momento, ela entendeu que não era só ela. Ela entendeu e ela colocou uma cobertura espiritual sobre ela e sobre sua casa. Luciano Subirá diz assim: a salvação ela é individual, mas o projeto de Deus é familiar, viu? Às vezes a gente quer cuidar da nossa família, mas a gente está fazendo as coisas de uma forma descuidada. Às vezes a gente não dá o testemunho correto para a nossa família. Raabe, naquele momento, ela entendeu o que ela precisava fazer pelos seus. Ela se lembrou dos seus. Então, querido, se lembre, você é responsável por ser testemunha e cobertura espiritual para a sua família. Raabe teve também uma atitude de fé e de confiança. Aí, depois de tudo isso, Raabe ainda disse assim: certo, vocês vão... Fizemos o acordo, mas eu quero um sinal. Porque a mulher é assim, né? A gente quer uma garantia, né? Então, assim, você está dizendo que vai salvar a minha família, mas eu preciso de um sinal seguro. E aí eles disseram: tá certo, nós vamos dar esse sinal. E aqueles homens deram 3 condições para que ela, quando eles invadissem a terra, ela estivesse lá, ela seria salva. Primeiro, ela precisaria, vocês lembram no texto, para lembrar se vocês estavam atentos, ela precisaria colocar uma corda. Era uma corda era vermelha, viu, Fatinha? A corda era vermelha. A segunda condição, precisariam estar todos os familiares dentro da casa. Terceiro, ela precisaria ficar em silêncio. Ninguém poderia saber desse acordo. Difícil, né, com a mulher? Mas Raabe entendia o propósito. Raabe sabia o que estava acontecendo naquele momento. E aí ela disse: está certo. E aquele juramento foi feito, né? Queridos, e quando eu fiquei pensando nesse fio de escarlate, olha que coisa grande. Eu fiquei pensando nesse fio de escarlate, um fio de escarlate vermelho, uma corda vermelha pendurada. Aquele fio de escarlate, ele representaria na vida de Raabe um fio de esperança. Aquele fio de escarlate, ele representaria na vida de Raabe a salvação da sua casa e da sua família. Mas eu fiquei pensando, sabe o quê? O que moveu aqueles espias a
colocarem exatamente uma corda vermelha pendurada. Eu fiquei pensando, será que eles lembraram lá em Deuteronômio 12 e 13, quando falaram da última praga, né? Quando Deus diz, as casas em que tiverem o sangue pintado nos umbrais das portas, a morte não chegará. Na vida de Raabe, aquela corda vermelha representava a morte que não chegaria na vida dela. Porque ela tomou uma decisão. Aquele fio de escarlate representava a salvação na vida de Raabe. Era a sinalização da vida, da esperança e da salvação. Era o lembrete do livramento de Deus para a vida de Raabe. Queridos, e aí lá em Josué, capítulo 6, versículo 25, ande mais um pouquinho na sua Bíblia aí. Você vai ver que quando as muralhas de Jericó caíram, eu fico pensando, né? A primeira volta, né, do povo de Israel lá, e Raabe vendo, né? Raabe ouvindo lá os ruídos, né? E dizendo, nada aconteceu. Primeira volta, a segunda volta, a terceira, a quarta, a quinta, e a corda lá pendurada, né? E nada acontecendo, né? A sexta, na sétima, as muralhas caem. E aquela mulher é salva. Ela e a sua casa. Ela e a sua família. E no versículo 25 diz, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Tem um ponto aqui que me chama a atenção, queridos, que é, quando Raabe é salva, aqui, Raabe sai de um nível de salvação física, porque ela foi salva da morte. Raabe foi salva da morte. Mas quando o texto dá ênfase que Raabe vive entre os israelitas, isso quis dizer que a gente precisa pensar aqui de um nível de salvação física para um plano de salvação espiritual. Raabe, depois que ela tinha saído de Jericó, que as muralhas tinham caído, que ela tinha sido protegida, ela estava livre. Nada mais segurava Raabe. Mas, pelo que o texto relata, Raabe, ela decidiu seguir o povo de Israel. Raabe, ela era uma mulher cananeia que tinha costumes pagãos, que tinha uma vida promíscua, ela era prostituta. Ela era conhecida pelos seus comportamentos. Ela era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Mas Raabe, ela decide ter uma mudança de vida. Raabe, ela abandona o seu passado. Jericó é passado na vida de Raabe. Seus costumes são passado. Suas escolhas são passado. Raabe, ela passa a ter uma vida nova. Queridos, muitas vezes nós caminhamos intimidados também pelas nossas condições. O que eu sou, o que eu fiz, ou o que fizeram de mim, não é? As nossas experiências traumáticas, as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Muitas vezes, ou quantas vezes, o peso das nossas experiências, elas nos paralisam. Raabe era a mulher mais improvável naquele lugar para ajudar os espias. Poderia ter sido qualquer pessoa, mas foi Raabe. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe pecado grande demais. Não existe problema grande demais. E não existe nada grande demais que a misericórdia de Deus não possa alcançar. Raabe, ela não tinha perspectivas. Mas ela viu diante daquela situação uma oportunidade. E ela tomou uma decisão.
Raabe teve fé diante do que ela ouviu, e diante da fé que ela teve, ela tomou uma decisão. E essa decisão mudou a vida de Raabe por completo. Deixa eu lhe lembrar outra coisa. Deus não vê como o homem vê. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que muitas vezes faz você paralisar a sua fé. Eu não sei o que muitas vezes te segura. Eu não sei o que muitas vezes faz você olhar para Deus e se sentir incapaz, improvável também, e dizer, Senhor, por que eu não posso, eu não tenho condições de fazer, eu não vou, não sou eu. Mas deixa eu te dizer, a graça do Senhor te alcança. As misericórdias do Senhor te alcançam nesta noite. E esta noite o Senhor te lembra que você precisa tomar uma decisão. Porque o Senhor só pode atuar onde você toma decisão. Se você ficar em cima do muro, Deus não tem como operar. E aí, queridos, Deus não só tira Raabe de um lugar improvável, como Deus muda completamente a sua história. Raabe não foi só salva da morte, como Raabe também passa a fazer parte, muito chique, maravilhosa, da linhagem de Jesus. Você vai abrir comigo sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 1, lá na genealogia de Jesus. No versículo 1, capítulo 1, quer dizer, versículo 5, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Vocês lembram de Boaz? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Minha gente, Raabe foi simplesmente bisavó, não é isso? Bisavó de Davi. Sabe quem era Raabe? Raabe era a prostituta lá de Jericó. Mas você sabe quem foi que se tornou Raabe? Raabe se tornou a bisavó de Davi. Isso era provável? Não, mas Deus trabalha com o improvável. Deus não precisa de trabalhar com a probabilidade, não. Deus trabalha com o improvável. Ah, é porque isso já estava escrito? Não, foi porque Raabe tomou uma decisão. Deus honrou a vida de Raabe. Porque no meio de uma cidade inteira condenada, Raabe creu. Aquela cidade inteira estava condenada. Mas Raabe entendeu. Raabe viu a oportunidade que ela teria naquele momento de ser salva. E ela agarrou aquela oportunidade porque ela ouviu falar sobre aquele Deus e ela creu. E aí, olha, não só bastasse isso, fez parte da genealogia de Jesus. Raabe também é citada lá em Hebreus 11, que é o quê? A galeria dos heróis da fé. Abra comigo Hebreus 11 para você ver como Raabe, como a honra de Raabe. Hebreus 11, 31. Olha, só 2 mulheres foram citadas, viu, em Hebreus 11. Foi Sara e Raabe. E aí no 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha que coisa linda. Sendo lembrada pela sua fé. E ela é citada também lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25, quando Tiago vai falar sobre fé e obras. E aí ele traz 2 exemplos, minha gente. Você sabe com quem é que Raabe é comparada? Ele traz Abraão e traz Raabe. Diga aí. Olha só que coisa linda que Deus faz. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?
Raabe, ela não só teve fé falando, Raabe, ela confiou e ela agiu conforme sua fé. E como isso é importante? Raabe foi uma mulher extraordinária. Ela agiu, ela creu, ela teve sabedoria, ela confiou e ela teve a sua vida mudada. E ela não é vista pelo seu passado agora. Ela é vista pelas decisões que ela tomou e pela atitude de fé que ela teve. E hoje, queridos, cada um de nós somos desafiados a pensar, né, as atitudes de fé que nós também devemos ter e que nós precisamos ter. E você pode até dizer assim, Rayane, mas eu já me vejo num lugar, está tranquilo a minha vida, eu não preciso. Sinto que não preciso. Pois deixa eu lhe desafiar outra coisa. Seja como os espias. Às vezes a gente precisa ser os espias. Aqueles que colocam o cordão vermelho na casa de alguém, sabe? Aquele que estende a corda vermelha para dizer que tem salvação para a tua casa. Aquele que muitas vezes chega na casa de alguém e consegue ter a sensibilidade de identificar a necessidade do outro. Aquele que com um olhar sensível e com bondade vai dizer assim, ei, conta comigo. Eu vou estender o cordão vermelho para você. Ei, porque o sangue do Cordeiro liberta, cura, salva. Você entende? Querido, deixa eu orar pela tua vida. Mas nesta noite eu queria fazer um momento de oração, não só por você. Vamos fazer a oração pelas famílias? Porque o Espírito Santo me inquieta para que nós pensemos na cobertura espiritual das famílias. Raabe, ela foi uma mulher que salvou a si e as famílias. Você consegue pensar em quantas famílias Raabe salvou? Era o pai, a mãe, os irmãos que provavelmente eram casados, que tinham suas famílias, e todo aquele povo seguiu o Deus de Israel. Queridos, vamos sair da nossa bolha, do nosso eu. A nossa casa precisa de nós. Nós somos responsabilidade espiritual pela nossa casa. Nós somos os intercessores da nossa casa. Quem você precisa apresentar nesta noite diante do Senhor? O que você precisa apresentar diante do Senhor? O que é improvável na tua família que você precisa apresentar diante do Senhor? O que é que na tua família você precisa que a misericórdia dele alcance nesta noite? Porque ela alcança. Ela chega. Agora você precisa tomar uma decisão. Porque às vezes a gente fica esperando, como quem espera assim, Senhor, faça. Mas não é assim. O Senhor espera que você tenha uma atitude. Agora, uma atitude, sabe de quê? De sabedoria. Porque quando você está com Cristo, você é nova criatura. Quando você está com Cristo, quando as misericórdias do Senhor te alcançam, você não age do mesmo jeito. E na sua casa também é assim. A tua casa é reflexo daquilo que Deus é. Tem algo que Deus quer fazer nos lares. Porque tem salvação para si e para a tua casa. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a gente precisa de conserto nas nossas casas. O que é que precisa de conserto na tua casa? Existem coisas que precisam que a graça de Deus seja alcançada nesta noite, queridos. Fica de pé comigo. Se aproxima da tua família.
Fica perto da tua família, teu marido, teu filho. Fica perto. Quem não tem família, fica perto do pastor. Fatinha, vem cá fazer essa oração. Tiver família, né? Seu esposo, sua esposa não tiver aí, pode vir para cá, né? Perto do pastor. Tá todo mundo aí. Vamos orar, né? Vamos orar, apresentar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos aqui apresentar as famílias, Senhor. Queremos apresentar aqui os casais, a nossa casa, a casa de cada um, meu Senhor. Eu quero apresentar os filhos, aqueles que, mesmo que não estejam aqui, mas estejam representando a sua casa, intercedendo pelo seu lar. Senhor, eu quero apresentar nessa noite todos os lares, Pai. Vem tirar os impedimentos. Vem curar, restaurar. Tu és Deus que perdoa, Deus que ama. Assim como o Senhor fez na vida de Raabe. Ela experimentou da tua graça, Senhor. Mesmo sem conhecer, mas ela experimentou da graça do Senhor. Ah, Senhor, a tua graça se revelou para Raabe. A tua graça tem se revelado a cada um de nós, Senhor. Senhor, vem tirar toda tristeza, toda angústia. Senhor, nos ensina a liberar perdão, meu Pai. Amar com o teu amor, que é um amor sincero e verdadeiro. Aqueles que estão em casa, Senhor, nesse momento que também está orando pela família. Nós apresentamos aqui as nossas famílias. Nós apresentamos, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, dentro desse templo. Senhor, cada um que está pedindo, Senhor, algo ao Senhor nesse momento. Nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A tua palavra, ela transforma. Ela trabalha nos nossos corações, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és o Deus que dá a solução, meu Pai. Há momentos que achamos que não tem jeito, mas quando o Senhor chega, muda a história. O Senhor mudou a história de Raabe, Senhor. O Senhor mudou a história, Senhor, da família de Raabe, ó Pai. Senhor, o Senhor tem mudado a história de cada um de nós, Senhor. E nessa noite, Espírito Santo, vidas que chegaram aqui muitas vezes angustiadas. O Senhor Deus que trabalha tirando toda angústia. O Senhor Deus que cuida. O Senhor Deus que renova uma aliança. Porque o Senhor é Deus que trabalha, Senhor, em benefício da família. O Senhor é Deus que cuida da família, Pai. E nessa noite nós te louvamos, Senhor. Nós apresentamos, te pedimos uma cobertura espiritual sobre a nossa casa. Sobre a casa de cada um que está aqui representado nessa noite. Da cobertura espiritual, Espírito Santo. Nós pedimos ao Espírito Santo uma cobertura espiritual. Senhor, nós te pedimos que guarda a nossa casa, Senhor. Livre
livra de toda seta maligna, livra do homem mau. Livra, Senhor, guardando a mente, Senhor, e o coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, que as nossas gerações, Senhor, sejam abençoadas. Que elas venham, Senhor, servir um Deus vivo, Deus que nós servimos, vivo e poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.